E a entrevista que você precisa ouvir é com Márcia Maria S. Anaga C. Vamos entender até o nome, porque tem alguma coisa misteriosa, encantadora nesse nome. Márcia, bom dia, seja bem-vinda. É uma satisfação inenarrável de estar aqui com você, com todo o público ouvinte, e é isso aí. Márcia, você é uma das pessoas no meio literário, é uma das pessoas mais queridas, porque a sua presença é sempre muito marcante, os seus posicionamentos, a sua forma de se expressar, principalmente essa eterna busca de quem é Márcia e esse compartilhar com o mundo dessa pessoa. Então eu vou começar a fazer a pergunta mais fácil, mas que talvez seja a mais difícil. Quem é Márcia? Márcia, eu li um dia um termo que não me compara a esse mestre, que é Jesus Cristo, e usam o nome dele como codinome, o peregrino. O peregrino. E traz o lado universalista da sua proposta de amor. Então, eu me nomino como discípula dessa ordem moral superior. E não tem como eu te dizer que identidade estou nesse momento. Em que campo, em que nível, se é da alma, se é da Márcia do RG e do CPF. Eu só sei que, diante do sentido da vida, eu me coloco integralmente à disposição do serviço, na escrita e na vida doméstica também. Eu estou entregue à vida, então eu não tenho, resumidamente, um conceito para quem é, em que campo, se é a Márcia a alma ou se é a Márcia no RG ou CPF. Me nomino como discípula do peregrino. E essa discípula do peregrino começa desde cedo a escrever, a pegar palavras, colocá-las no papel. E em que momento da vida, Márcia, você percebe que aquilo era mais que um passatempo, que aquilo efetivamente era uma forma que você tinha de se expressar, de se comunicar com o mundo e, mais do que isso, de registrar os seus pensamentos, os seus sentimentos? Olha, teve um marco divisório. Antes, agora olhando de uma forma psicológica, havia uma dificuldade de autoaceitação, no sentido de aceitar aquilo que vinha interiormente. Então eu escrevi alguma coisinha. Criança, não. Às vezes vinha as faíscas, pouquíssimas vezes, ou outras, sozinha. Então vinha essas faíscas. Às vezes eu estudava música, que venho de uma família evangélica, e ali nós levamos a sério a música clássica, erudita, para tocar na igreja. E aí, às vezes, no meio das aulas, do estudo, eu escrevia versinhos na partitura. E, às vezes, me pegava viajando literalmente nas nuvens, mas desde novinha. Cantava, adorava ficar comigo. Isso é muito claro. E brincava também. Eu aproveitei ao máximo a infância. Santo Antônio da Alegria foi o meu parque de diversões. Eu com os amigos. Mamãe e papai, nesta parte, nunca nos impediu de brincar com meninas e meninos. A rua de casa era tomada com muita brincadeira. E uma confidência, tinha noite que a gente chegava cansada, eu da minha parte, não tinha força nem de tomar banho. A minha mãe deixava a gente dormir sem tomar banho. Mas nas férias. Santo Antônio da Alegria. Você nasceu em Batatais porque Santo Antônio não tinha maternidade? Ou sim, não tinha mesmo? Isso. Não tinha estrutura para o parto, não é? E minha mãe foi grávida de mim para Santo Antônio da Alegria. Mas dizem que Santo Antônio da Alegria é uma cidade muito inspiradora. Tem o Vicente Manso, que é de lá, que também é escritor. E é uma cidade que tem todo um encanto, até a possibilidade, lá tem a Ilha do Vento, do Ar. A Ilha do Ar, onde a gente consegue contemplar várias cidades ali. É um ambiente todo especial. E também muito bom de doces, né? Doces, sim. Ali é identificado pelo trabalho manual com a culinária. Talvez por isso que vocês de Santo Antônio são pessoas mais doces. Meu Deus, aqui também tem pimentinhas, tem sal também, tem um temperinho aí que é onde cabe tudo. Mas de qualquer maneira, Santo Antônio eu sinto que é um portal.
Eu não estou falando aí no nível matemático, não é? Porque minhas grandes inspirações, o nome dos livros, os sonhos que me autorizaram a escrever as obras, nesse processo meu, de modo que eu vou depurando a reabilitação, que agora está crônica, e o processo da minha vida. Então, lá é que eu recebi os sonhos, o nome dos livros que via sempre ao final, e só o último que foi aqui em Ribeirão. Mas Santo Antônio tem um portal dimensional ali, desculpa, o ar ali é uma das cidades mais altas do estado de São Paulo, quiçá, eu acho, que da região nossa é a mais, assim, maravilhosa, de altitude. Eu gosto de montanhas, acho que Deus soube direitinho onde me alocar. É uma cidade que eu trago com muito primor, no relicário do meu coração. Mas e essa menina... Por que ela vai pro direito? Como que surge Aí o que direito tá. na sua vida? Aliás, dia 11 agora é dia do advogado. Sim. Como que surge... Aí que tá. Sempre tive tendência para as humanas. Li muito. A escola, os mestres. Dona Fátima, Selma, Ana. Dona Ana, eu por um lápis, ela não consta no livro. A primeira que identificou o meu lado poético. Eu estava na 6ª série, a Dona Ana Gentil. Estava na 6ª... Isso não está no livro, aquele... estava na 6ª série e ela pediu para fazer uma redação sobre como foi as férias, um negócio assim. E eu escrevi até o som dos passarinhos, rede, natureza. E todo mundo colocou na mesa as redações. E aí ela foi ler, e eu era muito tímida nessa parte, que eu fui me libertar com a doença. Eu não me acreditava que era possível criar algo com as palavras. E eu sentia pulsar dentro. E aí, ela falou, quem escreveu essa redação? Que coisa mais linda! E virou um verso, Márcia, vem aqui. Eu fui, meu coração, a mil. Eu não acredito, ela escolheu a minha redação, fui lá. Você está de parabéns. Que impulso poético, que conteúdo, de parabéns, Márcia. Só para mim ela falou aquilo aquele dia, eu sentei, nunca mais esqueci. Não sei como isso não fiz constar no livro. E a Dona Fátima, ela era britânica, era aquela, sabe, a professora clássica. Ela até nas férias mandava ler um livro. Nós lemos o Vagalume, assim... Nos 3, 4 anos do fundamental, eu não tive aula com ela depois do 6º ano, que eu fui para o período da tarde. Ela não fazia questão de não rir na sala, não sei se você está entendendo. Ela tratava o menino humilde e o que era filho de professor, sitiante e tal, igual. E o conteúdo da matéria mesma. Mas isso mostra a importância do educador Sim, atento. A postura. E coisas que ela falou ou que ela te orientou... acabou te norteando até hoje. Não, por exemplo, a postura, a pontualidade, sim, esse cuidado e de ser inspiração. Foi, ela que tanto é que ela corrigiu meus livros. É a primeira que eu vi depois da doença. Que maravilha. A Dona Fátima Eluane. E aí ela simplesmente exigia. Dava conteúdo como fosse para a escola particular. Ela via nós tudo por igual. Quer dizer, eu quero que vocês cheguem lá, no olhar. A fama dela na escola até hoje, ninguém esquece o nome dela. Dela ou do seu Wilson, do 4º ano. Conversa com os meus conterrâneos da minha geração. Era que nem sistema militar. E assim, a gente entrava e tremia as bases. E ele não fazia questão. Enchia a lousa, a hora que estava no final, ele não esperava, não. Apagava aquilo. Então não dá para cochilar, tinha que ficar ali. Dia dos professores... Todo mundo quietinho ali. Agora pode rir, pode conversar, quer dizer, desculpa, pode conversar, podem comer. Aí um olhava para o outro. Eu não sei se você está entendendo, eu não sou a favor da amortização da suavidade da alma expressar, mas eles trouxeram à luz a necessidade da disciplina com a poesia. É o eixo que dá centralidade ao vórtice, que é a alma. Então, eles foram um eixo na formação nossa. E meu pai, assim, teve os excessos, pegamos o começo da religião, do protestantismo, onde estava tudo muito, né, levando a sério mesmo algumas questões da cartilha, mas ele quis acertar.
E hoje eu vejo ele de modo lindo. Ele quis acertar, ele quis... Não faria isso com uma filha minha, mas ele trouxe amor. Eu só vejo amor dele olhando para trás. E tudo isso, o marco divisório, voltando para você, foi a doença. E indo um terapeuta fazer detox, o Antônio Carlos, eu não o conhecia, foi por indicação de uma tia minha que mandou ele, sugeriu a mim, porque inchava muito os pés e eu não tinha nem condição de levantar ainda da cadeira. E ele foi lá, é uma bacia que ele punha de desintoxicação, e ficava conversando. E aí ele viu conversar, ele olhou em mim e falou: por que você não escreve? Eu falei: não, eu tenho algumas coisas guardadas, mas eu não tenho condição para isso. Eu não quero saber. Semana que vem eu quero voltar e ver alguma coisa sua escrita. Eu tinha um notebook, ele foi embora. Em uma semana, eu escrevi 5 capítulos do ensaio sobre angústia. Acredita? Ele voltou, eu mostrei só um para ele. Ele falou: e aí, vamos continuar? E não parei mais. Quando eu formei o livro, que foi a primeira Crônicas e os textos do Cômodos da Casa, ele falou: agora você tem que formar isso em um livro. E ele indicou o José Carlos Barbosa, ligou na hora para ele, deu um número para mim, eu não conhecia ninguém aqui, e aí eu liguei, o José Carlos diagramou, nossa, foi muito gentil, fez toda a parte, indicou editor e tal, e me convidou para lançar na Mostra dos Escritores o primeiro livro. Foi aí, daí... Eu era muito fechada com o Facebook, a minha irmã mais nova, a Carla, não, você tem que abrir, tem que pôr seus textos lá. E aí eu encontrei o César na internet. Ele tinha um site, eu não lembro, uma página, eu peguei o telefone, liguei, ele foi em casa. Trocamos livros. E aí... Daí, algum tempo, o Sérgio Codato me mandou uma mensagem no Face, me convidando para participar do sarau lá dos médicos e amigos escritores. Eu fui. E aí o resto vocês aí já sabem que eu estou aí. E o que eu digo, que levou isso, não foi o convite dele, tão somente, foi o resgate do amor próprio. Mas, Márcia, você falou da doença e para a nossa audiência... Muitas pessoas não sabem. A doença que você se refere chama AMAN, é isso? É neuropatia axonal aguda com AMAN. Eu portei ela em 38 horas. Eu porto sequelas motoras. Mas como que é isso, Márcia? Assim, aí então, que tá. Tente explicar assim para quem está nos ouvindo. Você tocava uma vida tranquila. Você tinha quantos anos aproximadamente? Eu tinha, 34 para 35, se eu não estou enganada. Olha, estou perdendo até... Num dia normal da sua rotina? Sim, alto estresse. Eu era educadora, advogada, só que estava deixando a advocacia, já tinha passado para alguns amigos. E sabe como desacelerando para o mundo? O lado energético estava falando, já deu, dentro. E eu insistindo. Então o inconsciente começou a pedir para ir deixando as malas. Aí de 2 anos, 1 ano e meio até a doença, eu fui subestabelecendo para amigos, foi um pouco para o Bock, uma Graça, Hilário Bock, depois foi para o Dr. Luiz Otávio, grande amigo. Aquele ali veio de outras vidas para me assistir em muitos momentos delicados na parte profissional, que a época estava, e depois também, que não foi profissional, mas pessoal, na parte de orientações e tal. E aí eu fui desacelerando. E eu advogava, fui deixando de advogar e estava só com a gestão, como coordenadora pedagógica, fazia um curso de gestão educacional, 10 anos sem engravidar, estéril, perdi 2 bebês, quer dizer, no comecinho, mas era um serzinho que estava ali. E no alto estresse, um dia à noite eu estava cobrindo a diretora na escola e assustamos um pouco. Eu tinha medo, que era a área de Ali, era uma área delicada, e eu tinha medo de ir embora sozinha, sempre com esse... E fui embora, cheguei, quando eu estava com a pressão alta, eu normalmente tomava metadinha de um calmante,
Olha que coisa. E era uma estratégia que dava certo, mas perigosa. Você tem que tratar. Eu não tinha tempo nem para parar para ir ao médico. Não queria. Era um freio contra freio, de fugir de mim e algo dentro me pedindo para desacelerar. E aí, eu cheguei em casa, 17/8, pressão, 11h30 da noite. Tomei a metade de um calmante. Falei, eu vou ter que repensar sobre minha vida na segunda. Tenho que ver o que eu quero. E aí, dormi. No outro dia de manhã, cadê a força para pentear o cabelo? Que normalmente eu levantava, fazia um coquinho. E cadê a força das mãos? Eu falei, ixi, começo de infarto, a família é cardiopata. E eu falei, cadê a força das mãos? Liguei para minha tia, porque tinham roubado o carro, eu tinha tido esse trauma, roubaram o meu carro na porta da casa da minha irmã. E teve uma questão de tumulto na escola onde trabalhava, porque queriam ir no enterro de uma criança, os alunos, e tinha que pegar autorização com os pais. Então eu sofri uma certa, um estresse prévio nos 2 meses antes da doença. E aí eu liguei para minha tia para me levar ao hospital. Fui e eles não identificaram primeiro. Achou que era estresse, me deram calmante. Voltei, dormi à tarde, aí que voltei pior. Minha mãe chegou em casa e com meu pai, tinham passado lá. Meu pai saiu para ir para o compromisso dele de fé. Quando ele sai, eu fui pegar um copo, o copo cai. A minha mãe liga, eu peço para minha mãe, eu pego o telefone e ligo para o papai. Pai, volta que eu não estou bem. Ele voltou e fui para o hospital e o épico começou. Eu tenho esse livro que fala sobre esse épico, entendeu? O que ocorreu? Me desculpem se tiverem médicos que terão o lado técnico do que ocorreu. Os anticorpos é uma doença autoimune. Os anticorpos viraram contra minhas células nervosas. Alguma bactéria, vírus, que eu tive dor de barriga na véspera. E uma semana quase, quando eu voltei da praia, e voltei com isso, não sei se comi alguma coisa lá que fez mal. E não passava dor de barriga. E aí, os anticorpos voltaram, ao invés de atacar a bactéria, a hipótese voltou contra o meu sistema nervoso celular. Entendeu? E foi fazendo o estrago. Lá na França, porque é uma doença instantânea que não fica sequela. Que lá na França esse tipo de doença é tratada em 4 horas põe as pessoas no imunoglobulina, eu não sei como fala lá. Já tem um protocolo, porque é prima. Se o Guillain-Barré é gripe, vamos comparar, o que deu em mim virou pneumonia. Então, atingiu quase o núcleo dos axônios. A eletromiografia deu 0 na época. Fizeram as 3 para dar o diagnóstico. Fizeram umas 2 eletromiografias. Eu fiz uma saída perigosa do hospital, porque não tinha outra alternativa. Me levaram e em mais de 20 dias confirmaram. Eu não sei se eu estou certo. Mas desse momento em que você tem esse quadro, até você se ver em uma cadeira de rodas, quanto tempo mais ou menos foi isso? Olha, para eu me ver na cadeira de roda amarrada foi 1 ano. Em 8 meses eles me colocaram sentada amarrada na cadeira. Que delícia quando eu vi o céu, me senti integrada, nunca tinha me sentido daquele jeito. Nunca. Imagina, no caos, toda tomada pela sequela, amarrada. Eu lembro que o perito foi lá para me ver, para atualizar o laudo. Eu estava olhando para o céu, agradecendo a Deus ao lado da enfermeira que sentia integrada ao céu, à vida. Olha que coisa. E numa situação como essa, Márcia, assim, existe uma revolta, geralmente, existe uma revolta contra o divino, existe uma revolta contra o seu entorno, existe uma revolta às vezes consigo. Como você encarou essa situação? Eu tinha uma vida extremamente agitada, vários compromissos, tantos compromissos e responsabilidades que eu nem me cuidava bem. Uhum. E de repente agora a vida falou, parou tudo. Foi literalmente, de manhã, levantei de manhã.
Cada pessoa, cada ser humano tem uma reação diante disso. Qual foi a sua? O que você falou assim? Bom, agora esse é o meu novo momento, o que eu vou fazer daqui para frente? Como que foi isso? Lendo, gosto de ler. Gosto de ler livros antigos, principalmente esse da mística antiga. Eu vou te traduzir na resposta que eu encontrei. O dom da vida, vou falar igual um dos místicos antigos, é graça. Aonde você apossa dessa graça ou não. Todos têm o direito a sentir o que eu sinto, e tem muita gente aí, muita gente que ri no caos, numa situação pior do que eu tô. Ri, fala que Deus é bom, abraça a árvore, entendeu? Conversa com o passarinho. Tem gente evoluída de todas as religiões, que eu sou universalista. Eu estou tomando esse termo depois que agora eu estou associada ao Instituto Reire, que gostei do termo que eles usam lá, universalista. E eu tive um momento interior para fazer escolha. Naqueles momentos onde eles não percebiam que eu estava com a baba obstruída, e às vezes achavam que não precisava aspirar e não conseguia mexer para explicar. E naqueles momentos eu queria viver. Eu poderia arrumar um disfarce e ir embora desse mundo. Ninguém ia ver que era suicídio. Parar de respirar, com a baba ajudando, tranquilo. E quando eu vi que eu ia perder tudo, que a vida, minha idade de 34, 35 anos, eu me peguei pela mão. E ali a luta pela sobrevivência começou e está até hoje. Eu não vejo outra alternativa do que assumir meu lugar no protagonismo da minha história junto com o mundo. É isso. É graça. Porque eu senti que o dom da vida é oferecido a todos nós. Depende de nós e da ótica. E de assumir a responsabilidade de auxiliar nesse grande espetáculo que é a vida. Cada um fazer a sua parte. E nesse grande espetáculo que é a vida, você nasce num lar protestante. Sim. E você experimenta. Você é uma pessoa que lê muito. Você dialoga com outras formas de crer. Você pesquisa. E você sempre fala do divino, do sagrado, dessa conexão. Como que é para você, Márcia? Para quem está nos ouvindo agora, de uma regra protestante, de um rito. Sim, institucionalizado. E de repente ter essa visão ampliada do Criador, como que é esse exercício de fé? Olha, eu não sei nem falar o nome dele, mas ele foi um sufi, Gurdjieff. Eu não sei se eu estou falando corretamente. Diz que ele preza nas suas verdades uma temática de que a alma tem que ser exposta na dialética. Fernando Pessoa, se eu não estou enganada, falou sobre isso. Você só manifesta a vontade na fricção dos opostos. Eu cresci num berço eminentemente evangélico e vou lá também. Hoje tenho irmãos, ouço a palavra lá, mas eu tenho também irmandade com outros irmãos, não sei se você está entendendo, de outras instituições. Mas o que me levou a isso foi uma dialética que ocorria dentro de casa, que era o papai, que era evangélico, mas um autodidata. Ele tinha enciclopédias, que ele fez coleções, 2 enciclopédias de solteiro, que ele colecionou todas as histórias do mundo, e a gente folheava isso. Eu tinha um tio que era o tio Orlando. Ele era vendedor de livros, vendeu um dicionário grossíssimo. Nós acabamos com ele às mãos, porque eu adorava ver o sentido das palavras. Uma tia envolvida também com os estudos, com as verdades do conhecimento universal e também budista tibetana. Então, nós crescemos, eu cresci com as minhas irmãs nesse terreno fértil para o confronto interno. O confronto interno, a guerra interna que estabelecemos conosco, não objetiva o poder de uma verdade sobre a outra. A alma estabelece o confronto para emergir-se na identidade espiritual.
O conhecimento não foi feito para trazer vaidades de saber. O conhecimento oferecido pelo arcabouço da humanidade, pelos grandes sábios, que eu estou no jardim de infância, é para nos oferecer insumos para renascermos na identidade espiritual. E eu cresci nesse terreno aí, entendeu? De modo que hoje eu estabeleci uma visão de que eminentemente eu não sou uma cristã de uma instituição necessariamente que eu ame lá, batizei lá. É uma instituição séria, até onde sei. Mas eu me sinto com uma identidade de uma cidadã, filha de Deus, da paternidade divina universal. Não sei, eu não estou poetizando, eu sinto a identidade de ser alma. E que eu estou coligada a mundos distantes, a seres evoluídos que nos auxiliam aqui nas janelas aí do planeta. Enquanto muitas denominações se acotovelam para eu estou certo, a minha é a melhor, você simplesmente se identifica como essa filha que está conectada com Deus, você acima de tudo isso, dialogando com todos, mas não necessitando de rótulos, de títulos, apenas experimentando essa conexão, é isso? Sim, e eu não trago aqui prejulgamento dessas, porque cada um com a sua ótica. Eu estou também na escola de me irmanar com a aceitação dessas. E o motivo pela qual eu me associei recentemente ao Instituto Heinrich, que não sei nada ainda, mas me irmanei só de ver a bandeira da paz lá e também todo esse trabalho maravilhoso de Helena e Nicolas, o tanto que fizeram, ao invés de ficarem no trono do conhecimento, do elitismo, do saber, foram para o mundo, andaram pela Índia, tentaram harmonizar trabalharam além de um corpo só. Me identifiquei muito com isso. Quem sou eu diante daquilo que eles deixaram para o mundo? Quando eu vi, e agora eu estou começando a aprofundar mais, e eles apareceram 2 meses antes, mais a Helena Heinrich, quando eu fui para o sebo, porque eu estava com tanta vontade, antes da doença, de me inteirar sobre esse conhecimento do mundo, essa alma exigente em saber, querer, porque ela estava se parindo, né? Está ainda se parindo. E eu fui para o sebo, comprei uns livrinhos. Só porque estava em sânscrito, eu achei bonitinho, baratinho, comprei quase a coleção toda. E esses livrinhos teve sentido 13 anos depois, agora no processo criativo. Vendo a Berta falar de Nicolas, se eu não estou enganada, na Feira Internacional o ano passado, citou Nicolas, a bandeira. Eu falei, gente, eu estava no processo criativo, a sincronicidade. Falei, vou. E fui procurar autorização, que eu queria pôr uma figura dele na capa. Encontrei o Instituto, eu pensei que tinha que pedir autorização até fora. O Instituto é em Salvador. Eu não acreditei, mandei um pedido, o presidente muito respeitosamente me respondeu e eu me filiei. Estou associada, não tem 20 dias ou 30 lá com esse instituto, e tudo isso é para te trazer que o meu coração, nesse momento, pulsa junto com o coração da Irmandade Fraterna para a paz no mundo. Márcia, chegando mensagens aqui para você. Márcia, querida, minha amiga, que entrevista maravilhosa. Quanto aprendizado você nos transmite. Estou degustando cada palavra. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Márcia. Você é grande. Abraços, Alcione Menegas. Olha, mas que honra, Alcione. Eu é quem digo. Essa mulher empoderada desse tempo, uma referência para nós de cultura, voz, talento, aguerrida para estar aí representando nós na cultura ribeirão-pretana e para o mundo também. Viu? Um abraço, eu te amo.